Hoje, 9 de dezembro de 2025, terça-feira. Estamos gravando 1 Timóteo, capítulo 2, estudo do canal TV, Notícias Cristo Rei, Nazareno Ressurreto e também grupo WhatsApp, Cruz, Força e Fé. Isso fala Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, testemunha para nossa edificação, crescimento, conhecimento na graça do Espírito Santo e Jesus Cristo. Então vamos ao capítulo 2 de Paulo a 1 Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todas as autoridades, de todos os homens, em favor dos reis e de todos que sejam vestidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Paulo está dizendo que na súplica e oração nossa na igreja é contínua, e tem um testemunho muito grande, muito bonito. Eu nunca ouvi falar nisso, né? Mas foi a primeira vez que eu vi uma situação dessa. Uma alma que estava no inferno sendo torturada pelo demônio. O demônio estava dando chicotada nela e de repente aquela alma aconteceu o seguinte: ela estava no inferno mesmo, o diabo dava chicotada nela e dizia assim: você não roubou, eu mandei você roubar. Você não matou, eu mandei você matar. E entrou uma luz dentro do inferno. E esta luz, isso é testemunhado pela própria alma que estava lá dentro. E eu vou explicar como. E aquela alma que estava no inferno apanhando de Satanás não quer dizer que depois que a alma cai no inferno ela tem esperança de salvação. Isso é um caso excepcional, em circunstâncias especiais e excepcionais, que Deus e Jesus Cristo quis trazer para nós de forma assombrosa o seu poder de tirar uma alma até do inferno em condições especiais. Eu não estou dizendo que você vai viver em pecado e não vai temer o juízo de Deus e vai cometer pecados mortais e depois estiver no inferno, Jesus vai te tirar do inferno. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que houve um testemunho nesse sentido. Eu vou dar o nome da pessoa que deu esse testemunho, tá? Ou pelo menos o apelido. Ela esteve em Planaltina de Goiás, deu 2 vezes testemunho na igreja. Então, prosseguindo, esta alma estava no inferno, apanhando de Satanás, com um chicote na mão, quando entrou uma luz. Essa luz então brilhou e se formou um homem com cabelo branco, olhos de luz. Imediatamente o diabo parou de chicotear aquela alma, pegou um papel de forma espiritual, né? E mostrou para aquele homem de branco, que entrou no inferno com uma luz muito poderosa, uns olhos de chama de fogo, e falou para aquele homem: ele tem um papel aqui comigo, ou seja, ele tinha um pacto com o diabo, né? E aí, aquele homem de capa branca abriu a capa para o lado e mostrou uma igreja, um povo suplicando e orando por aquela alma. E falou para o diabo: mas esta igreja, este povo clama para que eu tire ele daqui. E naquele momento, no IML, no estado do Rio de Janeiro, 2 missionárias de uma igreja tinham ido procurar o corpo de um irmão falecido da igreja. E quando chegou lá, o médico legista pegou aquele cadáver, colocou na pedra, no necrotério, na mesa, e mostrou o cadáver para que as 2 irmãs reconhecessem o corpo daquele irmão da igreja. Elas olharam o cadáver, né, e disseram: não é isso aí, nós não achamos. Então uma das irmãs de oração saiu do IML, da sala do IML, o médico ficou com a outra, e a outra não saiu.
E Deus começou a falar no coração daquela irmã que ficou dentro da sala com o médico. E a irmã foi saindo e começou a chorar. A outra irmã, então, da igreja, a irmã da igreja, falou para ela assim: mas por que tu está chorando? Porque a gente não encontrou o corpo do irmão? Ela disse: não, porque Jesus mandou eu voltar, orar por aquele cadáver, que ele vai levantar aquele cadáver. Aquela irmã olhou para a outra e falou: mas nós não somos espírita, nós não vamos orar por uma pessoa que já morreu. Ela morreu, já tem um juízo particular dela, a alma já tomou o rumo dela para sempre. Aquela irmã olhou para a outra e falou assim: há 5 anos que eu sirvo esse Deus vivo que fala comigo, e eu nunca o desobedeci e não vou desobedecer dessa vez. E aquela irmã simples voltou, encontrou o médico sentado ali naquela sala, com o cadáver em cima da mesa do necrotério, no Rio de Janeiro, e ela falou para o médico: doutor, se eu orar em nome de Jesus, esse cadáver se levantar, o senhor vai acreditar que Jesus é Deus e Salvador? E o médico olhou para ela, incrédulo, e falou assim, de ombros: mas como é que levanta, está furado de bala que nem uma peneira, porque aquilo era um traficante perigoso, a polícia tinha matado, com uma rajada na cabeça. Então a irmã foi e orou e disse: em nome de Jesus, volta para esse corpo a alma desse homem. E o homem realmente levantou ali, começou a respirar, e o médico ficou todo sujo na cadeira. Depois de chamarem a junta médica, levarem para o hospital, aquele homem se recuperou e as 2 irmãs voltaram para visitá-lo. E quando ele viu que ela tinha uns cabelos longos e que era um crente, falou: vocês são crente, né? Sim, nós oramos para você ressuscitar do necrotério. Eu não quero nem ver a cara de você, pode sair daqui. E aquele irmão, então, ele se recuperou e voltou para a bandidagem, para o crime. Ele estava numa comunidade, vendendo droga num baile, e um dos outros traficantes, usuários, chegou para ele e disse: olha, tem uns homens aí, macacos, estão chegando aí, vai embora. Aí ele disse: eu não tenho medo de macaco, aquele macaco chamado, né, que era polícia, né? E aí ele, quando viu os policiais, era muito grande, era muito forte, blindado, bem armado. Ele disse: mas isso aí é um armário, eu vou correr. E correu, os policiais foram atrás, ele pegou o carro, estava num Fusca, né? E saiu pela comunidade correndo, os policiais atrás dele. E aí ele virou numa esquina e bateu numa igreja e entrou dentro da parede da igreja. Quando os irmãos viram ele entrando assim, oraram, né? Tiraram ele do carro acidentado. E os policiais seguiram outro rumo. E Deus então converteu aquele homem. E hoje ele deu testemunho em Planaltina, né? Ele dá os testemunhos na igreja, foi a Planaltina de Goiás 2 vezes dar esse testemunho, e ele tem uma bala na nuca. Foi o único caso que eu vi de testemunho de uma alma que realmente saiu do inferno e voltou para o seu cadáver no necrotério através das orações poderosas de uma igreja. Não estou dizendo que você vai ver no pecado, não faça essa loucura. Estou contando esse testemunho apenas como um fato que foi que eu ouvi, né? Deste homem, até eu vi em gravação, não vi pessoalmente. Mas o fato é que esse Jesus Cristo quer que nós oremos por todos os homens e pelas autoridades. Nesse caso, esse bandido se converteu. Porquanto há um só Deus e só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu resgate para todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre de gentio na fé e na verdade. Então Paulo nos revela, nos ensina a salvação em Cristo e a oração e a súplica por todos os homens, como a mediação poderosa do Espírito Santo de Jesus hoje no céu, intercedendo e sofrendo pelos pecadores. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ateviem com modéstia e bom senso, e não com cobertura cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém
com boas obras, como é próprio de mulheres que professam ser piedosas. Então a mulher deve se vestir com modéstia, não com aquelas roupas sensuais, né, apertadas às vezes, comprida, mas muito apertada no corpo, para não trazer na igreja tentações, provocações sensuais. Não só questão de joias, né, mas é questão de provocar. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permita que a mulher não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Então, bom senso, equilíbrio, moderação no culto, na ordem do culto, né? A gente não pode proibir manifestações e emoções, mas deve manter uma modéstia e uma ordem no culto para a edificação, para a perfeita comunicação da palavra que traz a fé e o conhecimento de Deus. Então vamos aqui passar para a leitura das notas do capítulo 2 de Timóteo, 1 Timóteo. Toda prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças e de todos os que se acham investidos em autoridades, para que vivamos vida tranquila e com toda piedade e mansa e respeito. Então a gente quer a paz, os cristãos influenciam as repúblicas, os governos, as monarquias, para que vivam em paz, em ordem, em honestidade, provendo as famílias que precisam de assistência pública para a não correrem riscos sociais. Para que possamos fazer oração e súplica, precisamos acompanhar algumas horas as políticas nacionais, regionais, locais, internacionais, que seja, os cristãos devem acompanhar a política das nações, cada um no seu limite pessoal e capacidade, claro, mas as condições que acompanham o comportamento, a fé e a família. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, o qual deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu acredito que muita gente diz, só há um mediador, sim, sacrifício, perdão dos pecados, só há o sangue de Jesus, não há nenhum outro. Maria não é corredentora, Maria não derramou seu sangue por nós, apenas o sangue de Jesus é a mediação para o perdão dos nossos pecados. Qualquer outra coisa é blasfêmia. Obras de santos ou de qualquer homem não pode cobrir os nossos pecados. Só o sangue de Cristo, só a obra da cruz. Então isso é muito importante, porque tem uma polêmica no meio dos católicos agora, que o Papa Leão XIV disse que Maria não é corredentora, né? E o Discastério da Doutrina da Fé está correto. Ela não é e nunca será mediadora no sentido do sacrifício de Cristo. Mas ela é uma muleta, como todos os santos são muletas, a boa memória de Maria. Nós precisamos, como seres humanos, somos fracos, somos carnais, precisamos da boa memória de Maria, né? Do seu exemplo, da sua liderança, da sua oração do Magnífica, que falou da aliança de Moisés, de Abraão, para com Israel. Então nós precisamos do Antigo Testamento, de Maria, de todos os santos, nós precisamos. Queremos sonhar com eles, sim, se Deus permitir, ter a comunhão com eles, se Deus permitir, mas cuidado com os enganos do diabo, dizendo e aparecendo como anjo de luz. Então, mas eu creio que se o diabo vem como anjo de luz, também Jesus vem como cristofanias, né? Aparece como criança, pode aparecer, o Espírito Santo pode aparecer como uma mão na parede, como apareceu Daniel, pode aparecer. Então existem também cristofanias e teofanias, em que Deus aparece num sonho, numa visão,
ou deixa que nós vejamos alguns santos. Eu já vi alguns santos, já vi 2 santos especificamente, que eu me lembre. São Pedro, coroado com a coroa de ouro, e já vi um outro santo, um monge, que eu não reconheço a identidade, mas que me ajudou a sair daquele inferno que eu estava ali vivendo e caí, que o diabo me jogou. Jesus nos perdoa e devemos orar para que as boas autoridades prevaleçam para o bem do povo e as más sejam impedidas. Cristo é a face da graça, do amor em verdade e santidade. Nada escapa ao seu perfume e Espírito Santo, que pode iluminar todos os ambientes das autoridades, assim como pode enviar proteção. Então, o Senhor Jesus Cristo sofreu muito na cruz, mas diga que o sofrimento dele hoje, por um filho que o despreza, que o odeia, que o trai, olha, se não é o mesmo que ele sentiu na cruz. Então devemos ser fiel e honestos por amor a Jesus em todas as coisas da nossa vida, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos os testemunhos que se deve prestar em tempo oportuno. Somos testemunhas de Cristo. E Ele nos quer nessa vida apenas para dar testemunho de Cristo. Paulo deixa claro que Jesus se deu. A cruz romana, por resgate de muitos, não foi por fraqueza, e Deus Pai aceitou com cheiro suave este aroma de sacrifício de vida, mistério da justiça do céu. Se algum outro fizesse isso, seria bárbaro e diabólico para no entender humano, mas não Deus, e não no cumprimento dos registros bíblicos, messiânicos, proféticos, como a cruz de Jesus. Para isto fui constituído pregador e apóstolo, mestre do gentio na fé e na verdade, não minto. Então Paulo faz questão de afirmar que Deus em Cristo quis certamente comunicar o Evangelho através do seu intelecto, que era o maior intelecto do século I entre a humanidade. O fato de o Pai dar o Filho por sacrifício de morte e cruz indica que Deus quer paz com a humanidade, mesmo carregando a culpa e a obra de nosso resgate, libertação e credencial para a vida eterna e a ressurreição, pedindo somente a nós a fé e confiança, de testemunho também em sua existência, nossa existência e amor e perdão no Evangelho profético que devemos obedecer e honrar ao último suspiro que nos dê e a luz que nos dá. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e animosidade. Paulo deixa claro que a igreja não é lugar de animados, muita animação carnal e vestes sensuais, nada disso, mas de moderados, sábios, espirituais, nos mistérios profundos das profundidades da luz de Deus, nossa luz e sabedoria. Em Cristo, a quem são todas as coisas e todas as nações e toda a glória e honra do universo. Ser animados não é alegria em excesso, nem disputas e vanglórias, mas são vãs essas vanglórias e essas disputas e essas sensualidades entre os irmãos. Assim não devemos proceder. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeceira frisada e com ouro ou pérolas ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido por feitiçaria do diabo, mas a mulher, sendo enganada, caiu em tentação, transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, a mulher tem uma grande missão, não é? Que é edificar grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. Uma missão que Deus deu às mulheres em especial. E deu essa graça de gerar uma vida no seu ventre. Mesmo as que não puderem gerar, servem na igreja como filhas de Deus. Paulo traça o exemplo de Maria
para as mulheres o seu modelo de mulher, difere do modelo das feministas modernas, abortistas, ateias, indecentes e também adeptas de religiões hindus, islâmicas, espíritas, sem a vida de Cristo, que começa em Adão e Eva e prossegue com os profetas messiânicos. Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Então, sempre estamos, homens e mulheres, usando nosso tempo para boas obras e perseverança, ensino, exortação na doutrina, sã doutrina apostólica messiânica. A mulher precisa buscar, como os homens, a modéstia, sobriedade, moderação e bom senso nas escolhas, serviços, compras, votos, ideologia, principalmente na fé evangélica, desilusões, frustrações e tribulações. Todos os cristãos e o Cristo passamos, mas Cristo e o Espírito Santo nos socorre, ilumina e está conosco em tudo até nossa Páscoa para o céu, por sua graça e amor infindo celeste. Fim de Timóteo, capítulo 2. Então, como fazemos, vamos fazer o apelo, né, para que você, se não aceitou Jesus, o faça, aceite Jesus, confesse seus pecados, creia na paixão, no Evangelho, para a sua instrução em princípios e valores cristãos e também seja abençoado e próximo com você e sua família. Se você nos assiste, agradeço a assistência. Se gostar, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal, comente. E nós ainda temos produção daquele curso de Teologia Bíblica. No grupo WhatsApp é só pedir, mandar o endereço, R$40 o material do pendrive e mais a remessa do correio. São 170 arquivos, 90 aulas. Esse que falou Alfa, até uma próxima oportunidade. Deixe usar as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com o resplendor do seu rosto, a misericórdia, shalom, a paz e a esperança do advento de Cristo no Natal deste ano de 2025. Até uma próxima oportunidade.